E com o bom desenvolvimento das lavouras de milho segunda safra, os números apontam para uma maior produção na safra 22-23. São esperadas cerca de 103 milhões de toneladas, um aumento de 2%. E quem fala mais sobre esse assunto é o analista de inteligência de mercado da StoneX, o João Pedro Lopes. Boa tarde, João. Obrigada aqui pela sua participação, sua disponibilidade com o Mercado e Companhia. Boa tarde, né? Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer poder representar a Stonex aqui no seu programa. Me fala uma coisa, quais foram os principais motivos para o incremento, das estimativas de produção de milho segundo a safra? Bom, a gente observou ao longo das últimas semanas e meses até um cenário bem favorável para o desenvolvimento das lavouras da segunda safra, principalmente ali no Mato Grosso, que foi o estado que a gente fez a revisão nessa última estimativa, né, que impulsionou essa safrinha 22-23 para 102,9 milhões de toneladas. Agora me fala uma coisa, com esses estoques, de milho mais confortáveis, João, a tendência é que os preços, eles sigam em queda nas próximas semanas? É uma situação um pouco mais complicada para o produtor, né? A gente já tem visto os preços caírem muito de semanas para cá, e o cenário é esse, né? É de uma produção muito robusta, de estoques mais confortáveis. A gente tem visto alguns problemas com o armazenamento. Então, você tem uma grande disponibilidade de milho. Acredito que o impacto do El Niño no Brasil, a gente não vai observar ele tão diretamente logo nesse ano, né, na safra atual, porque os modelos apontam que ele começa a ser mais forte, né, mais influente só a partir de final de julho, agosto, que é quando a segunda safra já vai ter sido bem colhida, né, já vai estar na sua reta final. Diria que o El Niño ele vai ter um impacto um pouco mais indireto, principalmente nesse primeiro momento com a safra dos Estados Unidos. Então, o desenvolvimento lá ocorrendo em junho, julho, agosto, já deve ser afetado mais diretamente por esse novo clima. E esse fenômeno tende a trazer uma umidade maior para o país, né? Então, as expectativas estão muito favoráveis com o desenvolvimento da safra norte-americana. O cenário atual apresenta alguns quadros de seca em importantes regiões, mas ainda é muito cedo para falar de qualquer problema e os modelos apontam para uma umidade um pouco maior, que tende a trazer uma produção maior nos Estados Unidos, né, e contribuir com um balanço um pouco mais folgado, né, no mundo como um todo. Então, a gente tem a safra mais volumosa no Brasil, teria uma nos Estados Unidos, então, a gente pegando esses dois grandes produtores, o cenário é de uma oferta mais abundante. Em contrapartida, daria para destacar a China, que é uma importante produtora, que nos últimos anos ela tem importado mais, né? E o El Niño, por outro lado, tende a causar um clima um pouco mais seco nas regiões produtoras de lá, o que pode prejudicar um pouco a oferta local e fazer com que o país precise, né, importar mais de outros players. E aí seria uma oportunidade para o mercado brasileiro, por exemplo, que começou a exportar para a China no final do ano passado, e a tendência de que amplie, né, as relações com o país asiático. Tá certo. Obrigada, viu, João, aqui pela sua análise. Tenha uma excelente tarde, uma boa semana e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço o convite de novo, é um prazer poder participar e uma ótima semana. Tá